Nunca encontraram o corpo dele, mas encontraram o sangue. Tanto sangue. Durante 47 anos, acreditei que meu James tinha sido assassinado, até que aquele pacote misterioso chegou à minha porta com um carimbo postal do México. Aquele pacote mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, perda e as estranhas reviravoltas do destino que moldam nossas vidas. Olá, sou Geraldine Jerry Whittaker, tenho 78 anos. A maioria das pessoas em Oakridge ainda me chama de Senhorita Jerry, embora eu não seja mais uma senhorita já faz algum tempo. Nasci Geraldine May Harrington em 1947, na pequena cidade de Oakridge, Vermont. Era o tipo de lugar onde todos sabiam seu nome, seu negócio e provavelmente o que você comeu no café da manhã naquela manhã. Um lugar onde os segredos eram tão raros quanto a neve em julho. Ou assim todos nós pensávamos. Meu pai administrava a farmácia Harrington, na Main Street. A única farmácia num raio de 20 metros em qualquer direção. Era mais do que apenas um lugar para aviar receitas. Era o coração da nossa comunidade, com seus balcões de madeira polida, máquina de refrigerantes e aqueles bancos giratórios de vinil vermelho nos quais nós, crianças, adoramos girar até ficarmos tontas. Aquela farmácia era onde as pessoas vinham para fofocar, comemorar e encontrar conforto nos momentos difíceis. Minha mãe, Deus a abençoe, era o que as pessoas chamavam de delicada. Ela sofria de enxaquecas terríveis, que a mantinham acamada por dias a fio, com as cortinas fechadas até mesmo para impedir a entrada da luz mais fraca. Então, desde que comecei a ter altura suficiente para alcançar o caixa, ajudei meu pai na loja. Aos 16 anos, eu conseguia preparar qualquer combinação de refrigerantes que você pudesse imaginar, recomendar o remédio certo para tudo, desde assaduras até gota, e contar comprimidos mais rápido do que a maioria dos farmacêuticos treinados. Agora, sei que alguns de vocês que estão assistindo provavelmente estão pensando: mais uma história de cidade pequena? Mas, querida, às vezes os segredos mais profundos se escondem nos menores lugares. Se você estiver assistindo isso de uma cidade pequena, deixe um comentário e me diga de onde você é. Adoro saber quem está ouvindo minha história. Agora, onde eu estava? Ah, sim, Oakridge, 1965. Eu tinha acabado de completar 18 anos naquela primavera, recém-saído do ensino médio e cheio de sonhos maiores do que nossa pequena cidade poderia comportar. Fui aceita na Universidade de Vermont para o semestre de outono, a primeira mulher de Harrington a ir para a faculdade. Papai ficou tão orgulhoso que contou a todos que foram à farmácia, até mesmo a Sra. Peterson, que estava lá apenas para comprar suas almofadas para Joanette. Mamãe estava preocupada, é claro. E se você conhecesse um garoto da cidade e se mudasse para longe para sempre? Ela ficava preocupada, alisando meu cabelo como se eu ainda fosse uma criança. O plano era trabalhar na farmácia o verão todo, economizando cada centavo para livros didáticos e qualquer outra coisa que as universitárias precisassem. Eu tinha um caderninho bacana onde registrava meus ganhos, observando os números subirem semana após semana. Eu servia milkshakes e Coca-Cola com cereja para todos que passavam, ouvindo suas histórias, suas reclamações, suas fofocas. O velho Sr. Finley vinha toda quarta-feira para tomar seu remédio para o coração e me contava sobre a luta na Segunda Guerra Mundial. Os gêmeos Henderson gastavam sua mesada para dividir um refrigerante de root beer toda sexta-feira depois das aulas de piano. E a Sra. Collins, que morava sozinha desde que seu marido faleceu, aparecia quase diariamente, supostamente para fazer pequenas compras, mas na verdade só para conversar com alguém. A vida tinha um ritmo previsível em Oakridge, reconfortante à sua maneira, mas eu estava pronto para algo novo, algo emocionante. Cuidado com o que você deseja, como dizem. Tive minha cota de garotos me convidando para ir ao cinema ou para estacionar perto do Miller's Pond, mas nenhum deles fez meu coração disparar.
Billy Johnson estava afim de mim desde a terceira série, e eu o deixei me levar ao baile de formatura, mas era como dançar com meu irmão. Kenny Matthews, do time de futebol, era bonito, mas tudo o que ele conseguia falar era sobre seu histórico de passes e que um dia jogaria nas grandes ligas. Depois havia Sam Porter, cuja família era dona do pomar de maçãs nos arredores da cidade, atencioso e gentil. Mas quando ele me beijou depois do festival da primavera, não senti nada. Nenhuma faísca. Mamãe disse que eu era muito exigente. O romance não é feito só de fogos de artifício e borboletas. Geraldine May, ela daria uma palestra. É encontrar um homem estável e confiável que seja um bom provedor. Mas eu tinha lido muitos romances escondidos debaixo das cobertas, à luz de uma lanterna. Sonhei muitos sonhos para me contentar com algo apenas estável e confiável. Então chegou aquele dia escaldante de julho, 17 de julho de 1965, para ser exato. Algumas datas ficam gravadas na sua memória para sempre. O termômetro do lado de fora da janela da farmácia marcava 33 degrees às 10 da manhã. O ventilador elétrico atrás do balcão empurrava o ar quente sem resfriá-lo muito. Meu vestido de algodão estava grudado nas minhas costas, e eu prendi meu cabelo para trás, desejando pela milionésima vez que meu pai investisse em um daqueles novos aparelhos de ar-condicionado. Foi quando James Calloway entrou na farmácia do meu pai. O pequeno sino sobre a porta anunciando sua chegada. Ele não era de Oakwood. Dava para perceber pela maneira como ele se portava. Confiante, mas não arrogante, com um sotaque sulista suave que deixou meus joelhos fracos. Ele usava calças caque e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e fortes do trabalho ao ar livre. Mas foi o rosto dele que me chamou a atenção. Não é classicamente bonito, mas é interessante. Olhos inteligentes da cor do céu de verão, linhas de expressão já se formando nos cantos, apesar de ser tão jovem, e uma pequena cicatriz na sobrancelha direita, que mais tarde eu descobriria que era de uma queda de uma macieira quando ele tinha 10 anos. Ele sorriu quando me viu, e que Deus me ajude. Tudo dentro de mim ficou parado e silencioso, como o mundo pausando entre as batidas do coração. Senhorita, acho que subestimei o sol de Vermont, ele disse, sua voz como mel quente sobre cascalho. Receio estar vermelho como uma lagosta e 2 vezes mais cozido. Não consegui evitar o riso, de repente consciente do meu cabelo preso e da gola úmida. Você deve estar de passagem, eu disse, pegando a loção de calamina que guardávamos atrás do balcão. Os moradores locais sabem que é melhor não passar o dia todo ao ar livre sem chapéu. Culpado das acusações, ele admitiu, inclinando-se levemente contra o balcão. De perto, pude ver o quão ruim era sua queimadura de sol. Seu nariz e bochechas estavam vermelhos e começavam a descascar na ponta do nariz. Vim da Virgínia para passar o verão, ajudando meu tio com a construção dele, a construção da nova biblioteca na rua Maple. Essas coisas vão ajudar? Ele gesticulou para a garrafa rosa na minha mão. É um começo, eu disse. De repente, tudo o que faço é esconder a agitação no estômago. Mas você vai querer ficar longe do sol por 1 ou 2 dias, beber bastante água e talvez tomar uma aspirina para a inflamação. Recolhi os itens enquanto falava, colocando-os no balcão entre nós. Parece que você entende de medicina, ele disse, me observando com aqueles olhos de céu de verão. Eu deveria. Sou ajudante nesta farmácia desde que comecei a andar. Depois disso, todos os dias James encontrava um motivo para passar na farmácia. Às vezes era para comprar um refrigerante, às vezes para comprar aspirina ou curativos. O trabalho na construção civil era duro para as mãos, ele dizia, me mostrando suas bolhas como medalhas de honra. Às vezes, ele só entrava para tomar uma Coca-Cola gelada, dizendo que nossa fonte servia bebidas mais geladas do que qualquer outro lugar da cidade. E todos os dias eu me pegava olhando para o relógio, contando os minutos, até que ele pudesse entrar por aquela porta. Papai percebeu. Claro.
Nada escapou à atenção de Richard Harrington, especialmente quando se tratava de sua única filha. Aquele garoto da Virgínia parece precisar de muitos suprimentos de farmácia. Ele comentou uma noite quando fechávamos a loja. Ocupei-me limpando o balcão, esperando que ele não notasse o rubor subindo pelas minhas bochechas. Ele trabalha na construção civil, papai. É um trabalho perigoso. Papai apenas cantarolava pensativo, contando os recibos do dia. Parece-me que os ferimentos dele sempre acontecem logo antes do seu turno terminar. Não pude discordar disso. Durante 3 semanas seguidas, James apareceu pontualmente às 10 menos 5, justamente quando eu estava me preparando para fechar o bar. Foi Melaine Cooper, minha melhor amiga desde o jardim de infância, que finalmente me incentivou a fazer algo a respeito. Maddie trabalhava na biblioteca da cidade e ia à farmácia na hora do almoço. Pelo amor de Deus, Jerry, ela disse, mexendo seu chá gelado com mais força do que o necessário. O pobre rapaz vai à falência comprando refrigerantes e curativos dos quais não precisa. Ou diga a ele que você não está interessado ou concorde em vê-lo pessoalmente. E se ele estiver apenas sendo amigável? Fiquei preocupada, torcendo meu guardanapo em um nó. E se eu estiver interpretando demais? Matt revirou os olhos com tanta força que pensei que ela fosse forçar alguma coisa. Nenhum homem precisa de 3 frascos de aspirina em um mês, a menos que esteja cortejando a filha do farmacêutico. Ela estava certa, é claro. Então, na vez seguinte em que James veio comprar balas, dizendo que seu tio reclamou do seu hálito de café, eu respirei fundo e dei um pulo. Sabe? Eu disse casualmente, registrando sua compra. Haverá uma exibição de A Noviça Rebelde no majestoso teatro na sexta-feira à noite. Ouvi dizer que é realmente algo. O sorriso que se espalhou em seu rosto poderia ter iluminado toda Oakwood durante uma queda de energia. Senhorita Harrington, ele disse, colocando a mão sobre o coração. Você está me chamando para um encontro? Talvez eu seja, Sr. Calloway, respondi, surpreendendo-me com minha ousadia. A menos que você prefira passar outra noite comprando coisas que não precisa. Ele riu, e então emitiu um som rico e caloroso que pareceu preencher todos os espaços vazios do quarto. Eu ficaria honrado, mas devo confessar que realmente precisava de todas aquelas aspirinas. Seus mosquitos de Vermont parecem ter um gosto especial por sangue sulista. Aquela sexta-feira mudou tudo. James me pegou na caminhonete do tio dele, toda lavada para a ocasião. Ele usava uma camisa social e calças. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, com um tom creme brilhante, e tinha um pequeno buquê de flores silvestres na mão. Para a garota mais bonita de Vermont, ele disse, entregando-os para mim na porta. O filme foi maravilhoso, mas mal notei Julie Andrews dançando pela paisagem austríaca. Eu estava muito consciente da presença de James ao meu lado no cinema escuro. O jeito como ele cheirava a sabonete e sol. O jeito cuidadoso como ele segurou minha mão quando finalmente criou coragem para pegá-la. Depois do filme, fomos ao restaurante do Donovan tomar milkshakes. Sentamos em uma mesa perto da janela conversando até o Sr. Donovan começar a empilhar as cadeiras nas mesas. Uma dica não tão sutil de que era hora de fechar. Conversamos sobre tudo. Sua infância enriquecedora com 3 irmãs mais velhas que o vestiam como um boneco. Meus sonhos de me tornar farmacêutico como meu pai. Os livros que amávamos. Os lugares que queríamos conhecer. Em agosto, passávamos todas as noites juntos. James me pegava depois do meu turno na caminhonete do tio dele e íamos até Firefly Ridge para assistir ao pôr do sol. Tornou-se nosso lugar especial, um mirante gramado acima da cidade, de onde se podia ver quilômetros em todas as direções. Ele às vezes trazia seu violão, tocando canções folclóricas antigas e me contando sobre seus sonhos de se tornar um arquiteto. Quero projetar casas, ele me disse uma noite, enquanto deitávamos em um cobertor, observando as estrelas aparecerem uma a uma. Não apenas casas, mas lares de verdade, lugares onde as pessoas possam construir vidas e criar memórias,
lugares que permanecerão por gerações. Ele se virou para me olhar, seus olhos sérios na luz que se esvaía. Quero construir coisas bonitas que durem, disse ele. E o jeito como ele olhou para mim quando disse isso me fez acreditar que eu poderia ser uma dessas coisas. Minha mãe se preocupava, é claro. Ela espiava pelas cortinas todas as noites quando James me trazia para casa, calculando quanto tempo ficávamos sentados na caminhonete antes de eu entrar. Romances de verão queimam quente e rápido, Mary. Ela me avisou uma noite, enquanto eu me preparava para dormir. Meus lábios ainda formigavam do beijo de boa noite de James. Aquele garoto irá embora em setembro, e você ficará sem nada além de memórias, e talvez um coração partido. Não é assim, mamãe, insisti, escovando meu cabelo com exatamente 100 movimentos como ela havia me ensinado. James é diferente. Eles são todos diferente, ela suspirou, virando minha colcha. Até que não sejam mais. Mas James não era como os outros veranistas. Conforme agosto dava lugar a setembro e as folhas começavam a dar os primeiros sinais de mudança, eu esperava pelo inevitável adeus. A biblioteca estava quase pronta. A turma do tio dele iria trabalhar em New Hampshire. James voltaria para a Virgínia para terminar o último ano da faculdade. Eu me preparei para a decepção que mamãe havia previsto, determinada a ser corajosa quando chegasse a hora. Na última sexta-feira de agosto, James me pegou como de costume, mas algo estava diferente. Ele parecia nervoso, checando os bolsos repetidamente, fazendo curvas rápido demais na velha caminhonete do tio. Está tudo bem? Perguntei enquanto subíamos a estrada sinuosa até Firefly Ridge. Você parece nervosa, só animada para ver o pôr do sol, disse ele, com a voz uma oitava mais alta do que o normal. Dizem que vai ser uma boa noite. Foi uma noite perfeita, daquelas em que Vermont se especializa no fim do verão. O ar estava fresco, mas não frio, perfumado com pinheiros e flores silvestres. O céu estava um espetáculo, faixas douradas e carmesim se estendendo pelo horizonte. James estendeu nosso cobertor de costume sob o velho carvalho, mas em vez de se sentar, permaneceu de pé, transferindo o peso de um pé para o outro. James Calloway, o que há de errado com você? Perguntei finalmente, rindo de seu comportamento estranho. Parece que você vai pular da própria pele. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e, para minha completa surpresa, ajoelhou-se ali mesmo em Firefly Ridge, o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e dourado. Geraldine May Harrington, disse ele, com a voz firme agora, apesar do tremor nas mãos. Vim para Vermont para construir uma biblioteca, mas encontrei algo mais precioso do que qualquer edifício. Encontrei você e não quero te deixar para trás. Do bolso, ele tirou uma caixinha de veludo. Dentro havia um anel, simples, mas lindo. Um pequeno diamante cravejado em ouro amarelo. Era da minha avó, explicou ele, sem tirar os olhos dos meus. Ela me deu antes de falecer, no ano passado. Disse que eu deveria guardar isso para uma garota que me fizesse sentir como se eu pudesse voar. É assim que me sinto com você, Jerry, como se eu pudesse saltar desse cume e nunca mais descer. Meu coração estava batendo tão forte. Eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso não deveria ter acontecido. Os romances de verão não terminam com pedidos de casamento. Os garotos do verão não olhavam para você como se você fosse o mundo inteiro deles. Eu sei que isso é rápido, ele continuou quando não respondi imediatamente. Eu sei que somos jovens. Sei que há muito o que descobrir. Mas também sei, com mais certeza do que jamais soube, que você é a pessoa com quem quero construir uma vida. Então, o que você diz, Mary? Você quer se casar comigo? Não hesitei um segundo antes de dizer sim. Joguei meus braços em volta do pescoço dele, quase o derrubando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele colocou o anel no meu dedo. Ficou um pouco solto, mas não me importei. Nada nunca pareceu tão certo. Ficamos naquele cume até as estrelas aparecerem, fazendo planos, sonhando,
roubando beijos entre conversas animadas sobre o nosso futuro. O mundo parecia tão cheio de possibilidades, estendido diante de nós como as luzes cintilantes de Oak de abaixo. A realidade, é claro, teria que ser enfrentada eventualmente. James ainda teria que retornar à Virgínia para terminar seu curso de arquitetura. Eu ainda começaria na Universidade de Vermont. Teríamos que esperar. É só um ano, disse James enquanto voltávamos relutantemente para a cidade. Minha cabeça em seu ombro, o anel de sua avó refletindo o luar em meu dedo. Vou me formar em junho. Podemos nos casar no mesmo fim de semana e começar nossa vida juntos imediatamente. Quando paramos em frente à minha casa, todas as luzes ainda estavam acesas, o que era incomum para aquela hora da noite. Mamãe e papai estavam esperando na sala de estar, com os rostos tensos de preocupação que se transformou em confusão quando viram nossos sorrisos iguais. Sr. Harrington, disse James formalmente, segurando minha mão firmemente na sua. Pedi sua filha em casamento e ela me deu a grande honra de aceitar. Houve um longo momento de silêncio. Então papai se levantou, com uma expressão indecifrável. E quando exatamente você planejava pedir minha bênção, rapaz? O rosto de James caiu. Senhor, eu. Mas então a expressão severa do papai mudou, e ele sorriu, dando um tapinha no ombro de James. Estou só brincando com você, filho, mas eu teria apreciado um aviso. Ricardo. Mamãe repreendeu. Mas ela também estava sorrindo e se levantou para me abraçar. Ah, minha filhinha está noiva. Não esperamos que você pague por um casamento grande, papai, eu disse rapidamente. Estamos pensando em algo pequeno para junho, depois que James se formar. Mamãe já estava em modo de planejamento total. Junho é um mês adorável para um casamento. Nós o teremos na igreja, é claro. O reverendo Taylor oficiará. Você precisará de um vestido. Poderíamos alterar o meu, embora o estilo possa estar um pouco datado agora, Helen. Papai interrompeu delicadamente. Talvez você deva deixar as crianças recuperarem o fôlego antes de planejar todo o casamento. Era quase meia-noite quando James finalmente foi embora, depois de conversarmos sobre todos os detalhes práticos com meus pais. Ele retornaria para Virgínia em 3 dias para começar seu último ano na universidade. Eu começaria as aulas na UVM na semana seguinte. Escrevíamos cartas toda semana e ligávamos quando podíamos pagar. Ele viria no dia de ação de graças, se possível. Talvez eu visite a família dele durante as férias de Natal. E em junho, depois de sua formatura, nos casaríamos. James voltou para a Virgínia com um pedaço do meu coração guardado em segurança ao lado do seu. Eu me mantive ocupada com os preparativos para a faculdade, exibindo meu anel para Maddie e minhas outras amigas, coletando receitas e dicas de casa da mamãe e das outras senhoras da igreja. Escrevíamos cartas toda semana, planejávamos nosso futuro em tinta azul em papel branco. Suas cartas tinham um leve cheiro de papel de rascunho e da colônia de sândalo que ele usava. Cada uma delas um tesouro que eu lia repetidas vezes até que o papel ficou fino nas dobras. Só mais um ano de espera, ele escreveria. Mais um ano, e depois para sempre. Comecei as aulas na UVM, dedicando-me aos estudos para me distrair do buraco em forma de James nos meus dias. Eu estava estudando farmácia, seguindo os passos do meu pai, embora James brincasse dizendo que eu seria o Harrington mais bem-sucedido algum dia. Você provavelmente descobrirá alguma cura milagrosa, ele escreveu, enquanto eu ainda estou tentando descobrir como desenhar uma linha reta sem régua. Nós nos vimos no dia de ação de graças. Seus pais insistiram em levá-lo até Vermont para conhecer a família de sua futura nora. Sua mãe, Martha, era uma mulher pequena com os olhos azuis de James e um calor sulista que enchia nossa casa de risos. Seu pai, George, era mais reservado, mas eu os peguei conversando com meu pai até tarde da noite, tomando taças de bourbon, parecendo encontrar pontos em comum apesar de suas origens diferentes. No Natal,
Peguei o trem para Richmond e fiquei hospedado na linda e antiga casa colonial deles, com sua varanda envolvente e vitrais na entrada. Conheci as três irmãs de James, Elizabeth, Anna e Rebecca, que me receberam como se eu já fosse da família. Eles me mostraram todas as fotos embaraçosas de James quando era um bebê gordinho e um adolescente desengonçado. Me contaram histórias de como ele construiu fortes elaborados no quintal e projetou casas na árvore que seu pai ajudou a construir. Ele estava sempre desenhando. Elizabeth, a mais velha, me contou enquanto preparávamos o jantar de Natal juntos. Edifícios, pontes, cidades que ele inventou em sua cabeça. Os amigos dos nossos pais perguntavam o que James seria quando crescesse, e ele sempre dizia: Vou construir coisas bonitas. Mesmo quando ele tinha 5 anos, nossa separação ficou mais difícil depois daquelas férias, pois fomos lembrados do que estávamos perdendo. As cartas se tornaram mais frequentes, às vezes 2 ou 3 por semana. Contamos os dias, 100, depois 75, depois 50, marcando-os em calendários em nossas respectivas paredes, a mais de 500 metros de distância. A primavera de 1966 foi quando tudo se encaixou. James escreveu que havia tirado nota máxima em seu projeto final de design e era o melhor da turma. Ele tinha um emprego garantido em um escritório de arquitetura em Burlington, a apenas 1 hora de carro de Oakridge. Seu professor tinha contatos na empresa e havia recomendado James pessoalmente. O salário inicial não era muito, mas seria o suficiente para vivermos confortavelmente, principalmente depois que eu terminasse minha graduação. Encontramos uma pequena casa para alugar com um jardim nos fundos, perfeita para começar nossa vida juntos. O proprietário era o Sr. Peterson, dono da loja de ferragens em Burlington, e que conhecia meu pai há anos. Ele nos deu um bom preço e prometeu que poderíamos pintar os quartos da cor que quiséssemos. James já havia esboçado planos para estantes embutidas. Ele queria adicionar arranjos de móveis para cada cômodo, até uma pequena horta para o quintal. Meu vestido ficou pronto no começo de junho. Cetim marfim com renda que minha avó trouxe da Irlanda quando imigrou como uma jovem noiva. Mamãe e eu trabalhamos nisso juntas durante toda a primavera, ficando acordadas até tarde com xícaras de chá e o rádio tocando suavemente ao fundo, costurando pérolas no corpete e ajustando a bainha para que caísse perfeitamente. A primeira vez que experimentei o vestido pronto, mamãe chorou, e até papai ficou com os olhos marejados quando apareceu do corredor. Os convites foram enviados, cartões de marfim com uma escrita elegante, anunciando a união de Geraldine May Harrington e James Edward Calloway, em 25 de junho de 1966, na primeira igreja presbiteriana de Oakridge. A igreja estava lotada. O reverendo Taylor se encontrou conosco várias vezes para discutir a cerimônia, e meu pai encomendou um bolo especial de uma confeitaria chique que ficava 2 cidades adiante. 3 lágrimas com cobertura de creme de manteiga e flores frescas para combinar com meu buquê de margaridas e mosquitinhos. Estava tudo pronto. Depois de 10 meses de separação, centenas de cartas e milhares de quilômetros viajados, estávamos a poucos dias de começar nossa vida juntos. Na noite anterior à viagem de James da Virgínia, tivemos nosso último telefonema como um casal noivo. As ligações de longa distância eram caras, então nos limitamos a uma ligação por mês, economizando dinheiro para o nosso futuro juntos. Mas essa ligação era especial, o último antes de ficarmos juntos para sempre. Amanhã, a esta hora, estarei lá, ele disse, com a voz carregada de emoção através da conexão um pouco estática. E em 2 semanas, você será a Sra. Calloway. Mal posso acreditar que finalmente está acontecendo, eu disse, enrolando o fio do telefone no meu dedo. O anel da minha avó, refletindo a luz do abajur da minha cabeceira. 10 meses pareceram 10 anos. Os 10 meses mais longos da minha vida, ele concordou. Mas valeu cada minuto. Já tenho tudo embalado. Minhas roupas, minhas ferramentas de desenho,
todas as suas cartas amarradas com aquela fita azul que você me enviou de Natal. Dirija com cuidado, eu disse a ele, subitamente ansioso. Foi uma longa viagem de Richmond até Oakridge, especialmente na velha caminhonete de seu tio, que já tinha visto dias melhores. Eu esperei todo esse tempo. Posso esperar mais um dia. Serei cuidadoso. Eu prometo. Estou saindo ao amanhecer. Deve estar lá na hora do jantar. Mal posso esperar para te abraçar, Mary. Ver esse sorriso pessoalmente em vez de apenas sonhar com ele. Só mais um dia, sussurrei. Eu te amo até a lua e de volta, Mary, disse ele, usando a frase que se tornara nossa assinatura em cada carta, cada telefonema. Eu te amo até as estrelas e além, James, respondi, como sempre fazia. Essas foram as últimas palavras que trocamos. O porta-malas com todas as suas roupas quase dobradas para dentro. Sua carteira estava no banco da frente com $43 dentro e uma foto minha escondida atrás de sua carteira de motorista. Mas James tinha sumido. E no cascalho ao lado do carro, sangue. Não muito, disseram, mas o suficiente para me preocupar. O suficiente para fazê-los trazer cães e vasculhar a mata próxima. O suficiente para fazê-los arrastar o riacho próximo. O suficiente para fazer todos pensarem o pior. A polícia tinha teorias. Talvez ele tenha sido roubado por caroneiros. Talvez ele tenha parado para ajudar alguém que o traiu. Mas não havia testemunhas. Nenhuma pista além daquela pequena mancha de sangue. Apenas um desaparecimento que deixou um buraco no meu coração do tamanho de Vermont. A data do casamento chegou e passou. O vestido branco ficou na bolsa no meu armário. Um fantasma de sonhos que nunca se realizaram. Sabe, a parte mais difícil não foi a espera. Foi a pena. Dava para ver nos olhos das pessoas no supermercado, na igreja, até na farmácia do papai. Pobre Jerry Harrington, abandonada no altar. Deve ter havido algo errado com ela, sussurravam. Talvez ele tenha desistido. Talvez tenha encontrado outra pessoa. Ninguém queria dizer o que todos nós estávamos pensando. Que algo terrível tinha acontecido com James, que nenhum homem que amasse uma mulher como ele me amava simplesmente desapareceria no ar 2 semanas antes do nosso casamento. O xerife Miller organizou equipes de busca que vasculharam a floresta por quilômetros ao redor de onde encontraram o carro de James. A Polícia Estadual da Virgínia vasculhou todos os lagos e riachos num raio de 16 quilômetros. Eles entrevistaram frentistas, garçonetes de restaurantes, funcionários de motéis, qualquer pessoa que pudesse ter visto James em sua jornada para o norte. Não encontraram nada. Nenhuma testemunha se lembrava de tê-lo visto depois que ele saiu da casa dos pais em Richmond. O FBI se envolveu depois de 3 semanas. O agente Donovan era um homem sério, com olhos cansados, que vi muitos casos de pessoas desaparecidas. Ele montou um escritório temporário na prefeitura e entrevistou todos que conheciam James. Senhorita Harrington, ele me disse depois de 1 mês de investigação, às vezes as pessoas desaparecem porque querem. Você já considerou essa possibilidade? Dei um tapa na cara dele. Meu pai teve que me afastar. Não me orgulho disso agora, mas naquela época, a simples sugestão de que James tinha me abandonado deliberadamente parecia como se alguém estivesse torcendo uma faca no meu coração. O verão virou outono. O outono deu lugar ao inverno. As buscas pararam. O FBI fechou seu escritório temporário. Os pais de James voltaram para a Virgínia, a tristeza estampada em linhas em seus rostos. A mãe dele me abraçou antes de partirem. Ele te amava mais do que tudo neste mundo, Jerry, ela sussurrou. Algo terrível aconteceu com nosso garoto. Eu sinto isso nos meus ossos. No Natal, a maioria das pessoas parou de mencionar James perto de mim. Eles pensaram que era gentileza, mas o silêncio deles só fez a ausência dele soar mais alta. Eu me vi me apegando às menores coisas.
Suas cartas amarradas com uma fita azul, a camisa de flanela que ele deixou na minha casa uma vez depois de uma fogueira, a foto de noivado que saiu no semanário Orchid antes de ele desaparecer. Papai estava preocupado comigo. Eu havia perdido peso e não conseguia dormir sem ter pesadelos. Eu via James caminhando pela neblina, chamando meu nome, mas nunca conseguia alcançá-lo. Você precisa sair daqui, Jerry. Papai disse uma noite. Esta cidade está cheia de fantasmas para você agora. Minha tia Clara morava em Boston. Ela trabalhava como enfermeira no Hospital Geral de Massachusetts e tinha um quarto vago em seu apartamento. Só por alguns meses, papai implorou. Até a primavera chegar, até que você possa respirar novamente. Eu concordei, não porque eu queria ir embora, mas porque eu não aguentava mais o peso da preocupação de todos. Arrumei uma mala, coloquei as cartas de James no bolso do casaco e embarquei em um ônibus Greyhound em janeiro de 1967. A neve caía enquanto nos afastávamos de Oakland, cobrindo tudo com um silêncio branco e limpo. Boston era um mundo diferente, barulhento, lotado, indiferente à minha dor. Ninguém ali olhou para mim com pena. Ninguém sabia que eu era a garota cujo noivo desapareceu. Eu era apenas mais um rosto na multidão, e havia um estranho conforto naquele anonimato. Tia Clara trabalhava no turno da noite, então eu tinha o pequeno apartamento só para mim na maioria das noites. Depois de algumas semanas olhando para as paredes, decidi procurar um emprego. Havia uma pequena livraria perto da Harvard Square que tinha uma placa de procura-se emprego na vitrine. A proprietária, Sra. Abernathy, era uma viúva de cabelos grisalhos e olhos gentis que não fazia muitas perguntas. Ela apenas me entregou uma vassoura e me mostrou como gostava que os livros estivessem dispostos. Trabalhar na livraria me salvou de maneiras que eu não poderia imaginar. Eu me perdia arrumando livros nas prateleiras, recomendando romances aos clientes e encomendando novos títulos. Quando meus pensamentos ficavam sombrios, eu pegava um livro e me refugiava na história de outra pessoa por um tempo. E de alguma forma, dia após dia, hora após hora, comecei a construir uma vida sem James. No verão, tia Clara me apresentou à escola noturna. Você é muito esperto, Jerry, ela disse. Por que não fazer algumas aulas? A faculdade de enfermagem está sempre procurando jovens brilhantes. Matriculei-me em cursos pré-requisitos no Boston Community College. A primeira vez que tirei nota máxima em uma prova de anatomia, senti um lampejo de algo que pensei ter morrido com James. Orgulho, ambição, esperança. Não me entendam mal. Nunca parei de procurar respostas. Todo mês, eu ligava para o xerife Miller em Oak Ridge. Todo mês, ele não tinha nada de novo para me contar. Eu escrevia para o FBI trimestralmente, esperando que algo tivesse passado pela mesa deles que pudesse conectar James. Eu procuro jornais em busca de histórias de homens não identificados encontrados ou mistérios resolvidos. Eu guardava uma pequena caixa de recortes de jornais sobre desaparecimentos semelhantes, procurando padrões que nunca surgiam. Tornei-me enfermeira prática licenciada em 1969, especializando-me em atendimento de emergência. Havia algo na urgência do pronto-socorro, no foco necessário, que acalmava as perguntas constantes na minha cabeça. Quando minhas mãos estavam ocupadas salvando vidas, meu coração podia descansar de sua busca interminável. Naquela primavera, conheci Thomas Whittaker no pronto-socorro. Ele era um médico residente, alto, pensativo, com mãos gentis e uma voz calma. Ele veio avaliar um paciente que eu estava estabilizando, um jovem que havia sofrido um acidente de moto. Depois que levamos o paciente para a cirurgia, o Dr. Whittaker perguntou se eu queria tomar um café no refeitório do hospital. Só café, eu disse firmemente. Eu não estava pronto para mais nada. Só café, ele concordou com um pequeno sorriso. O café virou almoço na semana seguinte. O almoço virou jantar em um pequeno restaurante italiano perto do porto. Thomas nunca pressionou, nunca se intrometeu. Quando finalmente contei a ele sobre James,
Sentado em um banco com vista para a água, ele apenas ouviu. Não ofereceu teorias ou chavões, apenas pegou minha mão e sentou-se comigo em silêncio enquanto as ondas quebravam contra a praia. Às vezes não há respostas, Jerry, disse ele finalmente. Às vezes temos que aprender a conviver com as perguntas. Levei mais um ano até que eu concordasse em namorar oficialmente com Thomas. Quase 2 antes que eu pudesse beijá-lo sem sentir que estava traindo James. Quando ele me pediu em casamento no outono de 1971, entrei em pânico. Saí correndo do restaurante, fiquei parada, tremendo, na calçada, enquanto as lembranças de outro pedido de casamento, outro anel, outra vida me oprimiam. Thomas me encontrou lá, me deu espaço. Não me fez sentir destruída por ainda estar de luto por um homem que se foi há 5 anos. Não estou tentando substituí-lo, Jerry, disse ele baixinho. Só estou pedindo uma chance de construir algo novo, algo diferente. Eu disse sim. 3 semanas depois, nos casamos em Boston, em uma pequena cerimônia. Sem vestido branco, sem igreja, apenas uma cerimônia civil na prefeitura com a tia Clara e alguns amigos do hospital. Guardei meu anel de noivado de James em uma caixinha na gaveta da minha cômoda. Thomas sabia e entendia. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Você simplesmente constrói sua vida em torno delas. Nos mudamos para Hartford, Connecticut, em 1972, onde Thomas aceitou um cargo como pediatra. Trabalhei meio período em uma clínica para famílias de baixa renda. Encontrei um propósito em ajudar crianças que tinham tão pouco. Compramos uma pequena casa com jardim, onde plantei rosas. Adotamos uma gata de rua que chamamos de Midnight. Construímos uma vida tranquila juntos, cheia de pequenas alegrias e dias comuns. Mas todos os anos, no que seria meu aniversário com James, eu tirava o dia de folga do trabalho. Eu abria a caixa de cartas dele, lia uma por uma e me permitia lembrar, lamentar, imaginar. Thomas nunca me perguntava o que eu fazia nesses dias. Ele apenas se certificava de que havia flores frescas na mesa quando eu descia. Um reconhecimento silencioso do fantasma que ainda vivia em nosso casamento. A vida tem um jeito de seguir em frente, mesmo quando parte de você fica congelada no tempo. Thomas e eu tentamos ter filhos, mas não estava nos nossos planos. Depois de 3 abortos espontâneos, os médicos desaconselharam tentar novamente. Eu gostaria de dizer que lidei com isso com elegância, mas a verdade é que eu me enfureci com essa segunda perda profunda. Eu já não tinha desistido o suficiente? O destino já não havia tirado sua parte do meu coração? Thomas sugeriu a adoção em 1975. Havia tantas crianças que precisavam de lares, especialmente depois da Guerra do Vietnã. Adotamos nossa filha, Lily, quando ela tinha, com apenas 3 meses de idade, uma linda menina cuja mãe era jovem e pobre demais para cuidar dela. No momento em que a colocaram em meus braços, senti uma cura que não sabia ser possível. Essa pequena pessoa precisava de mim inteira, não quebrada. E assim encontrei uma força que não sabia que tinha. A maternidade me consumiu por anos. Lily era uma criança espirituosa, curiosa, teimosa, com uma risada que iluminava o quarto mais escuro. Criá-la deixou pouco tempo para remoer o passado. A caixa de cartas de James passou da minha mesa de cabeceira para a gaveta da minha cômoda. Depois, para uma cômoda no sótão, à medida que Lily crescia. E nossa casa se encheu de evidências da nossa vida juntos. Seus desenhos, os diários médicos de Thomas, álbuns de fotos de aniversários e natais. A clínica de Thomas prosperou. Nos mudamos para uma casa maior, em um bom distrito escolar, quando Lily tinha 7 anos. Voltei a trabalhar como enfermeira em meio período, em uma clínica de saúde feminina 3 dias por semana, enquanto Lily estava na escola. Passávamos férias de verão em Cape Cod, construíamos castelos de areia na praia, colecionávamos conchas.
que ainda estão em potes no parapeito da minha janela. Éramos felizes, genuinamente, profundamente felizes. Mas James nunca se foi de verdade. Ele vivia no canto da minha mente, em perguntas que não tinham respostas. Às vezes, eu via um homem na rua com o seu porte, o seu andar, e meu coração parava por um instante antes de perceber que não podia ser ele. Às vezes, eu sonhava com ele tão vividamente que acordava com lágrimas nos olhos, e Thomas me abraçava sem perguntar por quê. Ele sempre sabia. Lily soube de James quando tinha 12 anos. Ela encontrou a caixa de cartas enquanto procurava enfeites de Natal no sótão e a trouxe para baixo com uma curiosidade inocente. Mãe, quem é James? Perguntou ela, e o quarto pareceu se inclinar sob meus pés. Thomas a levou para tomar sorvete para que eu pudesse me recompor. E naquela noite, nós assentamos e contamos a história, uma versão simplificada e apropriada para a idade dela. Então você amou 2 homens? Perguntou ela, com o rosto jovem e sério. Ainda amo, admiti, olhando para Thomas, que assentiu, encorajando-a. É possível ter os dois no coração, mesmo que sejam tipos de amor diferentes agora. Lily pensou sobre isso e então fez a pergunta que me assombrava há 17 anos. O que você acha que aconteceu com ele? Contei a verdade a ela. Não sei, querida, e tive que aprender a conviver com o não saber. Na década de 1980, o caso de James era considerado arquivado. O xerife Miller havia se aposentado anos atrás, e o novo xerife de Oakridge nunca tinha ouvido falar de James Calloway quando liguei para saber como ele estava. O arquivo do FBI estava arquivado em algum lugar do vasto sistema deles. Os pais de James faleceram, o pai em 1978, a mãe em 1982. Compareci aos 2 funerais, em silêncio, no fundo da igreja, ainda quase nora depois de todos aqueles anos. A vida continuou seu implacável movimento para frente. Lily foi para a faculdade em 1990, pré-medicina, seguindo os passos do pai. O cabelo de Thomas ficou grisalho nas têmporas. O meu começou a ter mechas. Com cinza. Comemoramos nosso 20º aniversário com uma viagem ao Havaí, caminhamos em praias de areia preta e observamos vulcões fumegando à distância. Fiz 43 anos, depois 44, depois 50. Os anos se acumularam como conchas na praia. Em 1995, quase 30 anos após o desaparecimento de James, recebi um telefonema de um detetive da Unidade de Casos Arquivados da Polícia Estadual da Virgínia. Eles estavam reabrindo vários casos não resolvidos da década de 1960, usando a nova tecnologia de DNA. Eu tinha algo de James que pudesse ter o DNA dele? Uma escova de cabelo, talvez? Uma escova de dentes? Não tinha. Tudo o que James tinha sido guardado por seus pais. E após suas mortes, sua casa foi vendida, seus pertences dispersos ou descartados. Tudo o que eu tinha eram cartas, papel e tinta. Nenhuma célula da pele ou folículos capilares que pudessem nos dizer quem havia deixado aquele sangue ao lado de seu carro abandonado. Encontramos algo interessante, no entanto, disse o detetive. Ao revisar os arquivos originais do caso, descobrimos que um homem com a descrição de James foi internado em um hospital na Virgínia Ocidental, no dia seguinte ao seu desaparecimento. Traumatismo craniano grave, sem identificação. Ele morreu 3 dias depois, sem recuperar a consciência. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Por que isso não estava conectado ao caso de James naquela época? Jurisdições diferentes, comunicação ruim. O paciente foi listado como John Doe, cremado quando ninguém reivindicou o corpo, mas encontramos uma foto em seus registros. Ele fez uma pausa. Senhora Whittaker, devo avisar, é lá. Devido à natureza dos ferimentos, é difícil fazer uma identificação positiva. Enviaram a foto por correio registrado. Thomas estava comigo quando a abri. O homem na cama do hospital estava irreconhecível. Rosto inchado, enfaixado, tubos por toda a parte. Poderia ter sido James.
Poderia ter sido qualquer jovem de cabelo escuro. Você acha que é ele? Perguntou Thomas baixinho. Não sei, sussurrei. E essa foi a parte mais cruel. Outra peça do quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente. Outra possibilidade que não oferecia um desfecho. Exumaram os restos mortais de um cemitério em Charleston. Mais tarde naquele ano. Os testes de DNA ainda eram primitivos na época, e os resultados foram inconclusivos. Não havia material viável suficiente para comparar com as amostras que haviam coletado dos primos distantes de James. Outro beco sem saída. Outra ferida reaberta, apenas para ficar aberta novamente. Lily se casou em 1997 com um jovem médico maravilhoso que ela conheceu durante a residência. Ajudei-a a escolher o vestido de noiva e fiquei ao seu lado enquanto ela observava seu reflexo no espelho da loja de noivas. Mãe, ela disse de repente, você está pensando no seu casamento que nunca aconteceu? Não, eu disse a ela. E era basicamente verdade. Estou pensando em como sou sortuda por estar aqui com você agora. Tornei-me avó em 2000. Gêmeos, um menino e uma menina. James e Eleanor, eles os chamaram, sem saber o significado daquele primeiro nome. Quando Lily me contou os nomes que escolheram, tive que me desculpar e ir ao banheiro do hospital, onde chorei silenciosamente, pensando nos estranhos círculos que a vida desenha. Thomas se aposentou em 2002. Vendemos a casa em Hartford e nos mudamos para uma casa menor na costa de Massachusetts. Ele Comecei a trabalhar com madeira. Entrei para um clube do livro e fui voluntária na biblioteca local. Adaptamo-nos ao ritmo dos nossos anos dourados, caminhando na praia todas as manhãs, observando nossos netos crescerem durante as visitas de fim de semana, fazendo planos para pequenas aventuras, enquanto nossa saúde ainda permitia. Em 2011, Thomas foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Estava avançado quando o descobriram, como costuma acontecer. 6 meses, disse-nos o oncologista numa sala de consulta esterilizada. Talvez um ano com tratamento agressivo. Ele viveu 8 meses e 14 dias. Cuidei dele em casa, do jeito que ele queria. Nossos papéis se inverteram. Eu me tornei a médica, ele o paciente. Lily vinha sempre que podia, trazendo os gêmeos para fazer o avô sorrir. Mesmo nos dias mais sombrios dele, conversávamos sobre tudo naqueles meses finais. Nossa vida juntos, nossos arrependimentos, poucos, nossas alegrias, muitas. E sim, conversávamos sobre James. Nunca tive ciúmes de um fantasma. Thomas me disse uma noite, enquanto eu ajustava seu soro de morfina. Sempre senti como se ele tivesse enviado você para mim de alguma forma, como ele sabia que eu te amaria como você merecia. Beijei sua testa, pele fina sobre osso frágil. Amei 2 homens bons na minha vida, eu disse. A maioria das pessoas nem sequer consegue um. Depois que Thomas morreu, pensei em voltar para Vermont, para Oakridge, onde tudo começou. Mas minha vida não existia mais. Minha filha, meus netos, minhas memórias de Thomas, todos estavam agora enraizados na Nova Inglaterra. Então, fiquei em nossa pequena casa costeira, aprendi a dormir sozinha em nossa cama, me adaptei ao silêncio que me seguia de cômodo em cômodo. Os anos passaram mais devagar sem Thomas. Trabalhei mais horas como voluntária na biblioteca. Entrei para um grupo de apoio a viúvas. Jantava aos domingos com a família de Lily quando eles podiam vir de Boston. Espalhei as cinzas de Thomas no mar de acordo com a vontade dele e plantei um bordo no quintal em sua memória. A vida continuou, diminuída, mas ainda valia a pena ser vivida. E então, em abril de 2013, 47 anos após o desaparecimento de James, um pacote chegou à minha porta. Era pequena, embrulhada em papel pardo e presa com mais fita adesiva do que o necessário. O carimbo postal era de Guadalajara, México. Não havia endereço de retorno, apenas meu nome e endereço escritos com uma caligrafia trêmula
que eu não reconheci. Quase joguei fora, pensando que fosse algum tipo de golpe ou engano. Mas a curiosidade falou mais alto. Cortei as camadas de fita com uma tesoura de cozinha e desembrulhei o papel para encontrar uma caixa de madeira entalhada à mão com flores intrincadas nas bordas. Dentro, aninhada em uma cama de algodão, havia uma carta e um pequeno diário de couro. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava a carta. O papel era fino, amarelado pelo tempo, e a caligrafia era instável, mas eu a reconheci imediatamente. Eu havia passado anos lendo aquela caligrafia em cartas preciosas. Minha querida Mary, começava, o apelido que só James usava para mim. Tive que me sentar, a sala girando ao meu redor. Apertei a carta contra o peito, com medo de ler mais, com medo de não ler. Depois de várias respirações profundas, continuei. Se você está lendo isso, eu finalmente parti deste mundo. E Manuel, meu amigo e zelador, cumpriu sua promessa de lhe enviar estas coisas. Escrevi esta carta mentalmente 100 vezes ao longo dos anos, sem nunca encontrar as palavras certas para explicar o inexplicável. Como um homem se desculpa por desaparecer da vida da mulher que ama? Que explicação possível poderia aliviar quase 5 décadas de incerteza e dor? Eu estava a caminho de você naquele dia de junho, meu carro lotado com tudo o que eu possuía, meu coração cheio de sonhos sobre o nosso futuro juntos. Logo depois da fronteira da Virgínia com a Virgínia Ocidental, parei para ajudar um homem cuja caminhonete havia quebrado. 2 outros homens estavam com ele, embora eu não os tenha visto a princípio. Eles me atacaram, me roubaram, me espancaram e me deixaram para morrer em uma vala à beira da estrada. Um trabalhador rural migrante me encontrou na manhã seguinte. Em vez de me levar para um hospital, ele estava com medo das autoridades. Ele era indocumentado e me levou para a casa de seu irmão. Eu não tinha identificação. Os ladrões tinham levado tudo. Fiquei inconsciente por dias. Quando acordei, não me lembrava de nada. Nem do meu nome, nem para onde eu estava indo, nem de você. O traumatismo craniano havia apagado minha memória limpa. A família cuidou de mim até eu recuperar a saúde física, mas minha mente permaneceu uma folha em branco. Eles me chamavam de Miguel. Me levaram com eles quando voltaram para o México no final da temporada de colheita. Aprendi espanhol, fiz bicos e, por fim, me tornei aprendiz de carpinteiro. Construí uma vida sem saber que já tinha tido uma. As memórias voltaram lentamente em fragmentos e sonhos. Um vislumbre do seu sorriso, o som da sua risada, um balcão de farmácia e o cheiro de refrigerante de cereja. Quando comecei a juntar as peças de quem eu era, quase uma década havia se passado. Fiz perguntas por meio de uma missão da igreja americana em nossa aldeia. Soube que havia sido declarado morto em um hospital na Virgínia Ocidental. Um caso de identidade trocada com outro John Doe. Descobri que meus pais haviam falecido, que você havia se casado com um médico chamado Thomas Whittaker, que você tinha uma filha e uma vida que não tinha mais espaço para um fantasma. Que direito eu tinha de me ressuscitar? De destruir a vida que você construiu das cinzas da nossa tragédia? Eu me convenci de que permanecer morto era o ato final. De amor. Casei-me com uma mulher local, Maria, que conhecia a minha estranha história e me amava mesmo assim. Tivemos 3 filhos que nunca souberam que o pai deles era James Calloway, da Virgínia. Maria morreu de pneumonia em 1998 e desde então vivo sozinho, cercado pela minha marcenaria e pelas memórias de 2 vidas, 2 amores. À medida que a minha própria morte se aproxima, o câncer. Não é irônico? Descobri que não posso deixar esta terra com você, ainda acreditando que a abandonei ou que fui levado violentamente sem deixar vestígios. A verdade é ao mesmo tempo mais simples e mais complexa. Eu estava perdido, depois encontrado, mais tarde demais para retornar a você sem causar mais dor do que cura. Vivi uma vida boa, Mary. Espero que você também tenha vivido. O diário anexo contém as memórias conforme elas retornam a mim ao longo dos anos.
Talvez ele responda às perguntas que esta carta deixa em aberto. No mínimo, saiba que eu a amei através do tempo e da distância, e que esse amor tem sido tanto a minha maior alegria quanto o meu mais profundo arrependimento. Seu nesta vida e no que vier depois de James. Li a carta 7 vezes naquele primeiro dia. Então comecei a escrever o diário, página após página. Das memórias de James retornando, fragmentos da nossa vida juntos, emergindo da névoa do seu ferimento, esboços do meu rosto, desenhados com precisão crescente à medida que sua memória melhorava. A última entrada tinha a data de apenas 2 meses antes da chegada do pacote. Levei 3 dias para ler o diário inteiro. Quando terminei, sentei-me na minha varanda com vista para o oceano, observando as ondas quebrando contra a costa. Eu me senti estranhamente em paz. James não havia me abandonado. Ele não havia sido assassinado. Ele havia se perdido, encontrado e perdido novamente. Vivendo uma vida paralela à minha, me amando de longe como eu o amei. Liguei para Lily naquela noite e a convidei para passar o fim de semana. Eu precisava compartilhar isso com alguém que entendesse, alguém que tivesse crescido à sombra do fantasma de James. Então, ele estava vivo todo esse tempo, ela disse quando terminei de lhe mostrar tudo. Você gostaria que ele tivesse te encontrado antes de você conhecer o papai? Pensei nisso cuidadosamente. Não, eu disse finalmente. James estava certo. Teria sido egoísmo reaparecer depois de ter construído uma nova vida. E eu não trocaria minha vida com seu pai ou com você por qualquer coisa neste mundo. Você vai tentar encontrar a família dele no México? Ela perguntou. Os filhos dele? Mais uma vez, pensei cuidadosamente. Não. Eles têm suas próprias memórias do pai. Descobrir que ele tinha outra identidade, outro amor, antes da mãe, pode doer mais do que curar. James fez sua escolha de proteger todos os envolvidos. Honrarei essa escolha. Mas fiz uma conexão. Por meio da missão da igreja mencionada na carta de James, enviei um pequeno pacote para Manuel, o zelador. Dentro havia um bilhete de agradecimento e uma foto minha e de James na Feira do Condado em 1965. Nossas vidas inteiras pela frente. Eu queria que alguém em sua vida mexicana soubesse que ele havia sido profundamente amado antes que a tragédia reescrevesse sua história. Nunca recebi uma resposta, mas de alguma forma sabia que o pacote havia chegado ao seu destino. A parte mais estranha de finalmente saber a verdade foi o quão pouco isso mudou as coisas. O jovem que eu amei ainda se foi. A vida que planejamos ainda não aconteceu. Mas a pergunta dolorosa que viveu em meu coração por quase 50 anos foi finalmente respondida. E houve um profundo alívio nisso. Guardo o diário e a carta de James na mesma caixa de suas antigas cartas de amor. Agora, às vezes, leio todas em ordem cronológica. Nosso começo, nosso fim abrupto e o longas jornadas separadas que se seguiram. Parece que estou fechando um círculo de alguma forma. Tenho 78 anos agora e amei 2 homens bons na minha vida. Um foi tirado de mim por um cruel acaso e voltou tarde demais. O outro me escolheu, me curou e me deu uma família antes que o câncer o levasse. Ambos me ensinaram que o amor não morre. Ele se transforma, evolui, encontra novas maneiras de nos sustentar. Se há algo que aprendi com essa longa e estranha jornada, é que o encerramento nem sempre é o que imaginamos. Às vezes, é apenas saber o suficiente para fazer as pazes com o não saber. Às vezes, é perceber que toda história de amor termina de uma forma ou de outra, mas isso não diminui sua beleza ou seu impacto em nossas vidas. Meu Deus, já faz um bom tempo que estou falando sem parar. Se você me acompanhou durante toda essa história, deve ser tão teimoso quanto eu. Eu adoraria saber o que você achou ou se minha história o tocou de alguma forma. Por favor, deixe um comentário abaixo. E se você quiser saber mais histórias da vida desta senhora idosa,
Clique no botão de inscrição e curta este vídeo. Aquece meu coração saber que essas memórias não estão apenas desaparecendo comigo, mas também encontrando uma nova vida em seus corações. A vida é cheia de capítulos inesperados, meus queridos. Mesmo quando você pensa que o livro está terminado, às vezes há um epílogo esperando para ser descoberto.